Isaías capítulo 1. O título, aqui na minha Bíblia, lembrando que o título não está no original, é A Noção Pecaminosa. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma, semelhante a Gomorra. Até aqui, vamos fazer do Senhor Jesus Cristo. Venho vos proclamar Cristo, a solução de Deus para a enfermidade causada pelo pecado da humanidade. O profeta Isaías aqui tratando a nação, ele está tratando a nação de Judá. E começa então a sua peregrinação profética. Note que isso está no capítulo 1, falando sobre o pecado de Judá e o pecado de Jerusalém. Aqui nesse momento da história, o reino estava dividido, Israel de um lado e Judá do outro. E ele profetiza então os pecados de Judá. E aqui então ele começa a sua peregrinação profética, justamente falando dos pecados da nação. Ele quer corrigir a nação primeiro pela enfermidade. Ou seja, um corpo enfermo, ele não pode absorver todo o bom alimento. Primeiro ele tem que ser tratado e cuidado. E depois ele vai ser alimentado a ponto de ir se fortalecendo. Então ele começa tratando essa questão do pecado e a consequência desse pecado. Isaías ele é considerado um dos 4 profetas maiores, Nós vemos que tem 4 profetas maiores e 12 profetas menores que profetizaram durante esse período da divisão do reino. Eles profetizaram sobre Cristo e sobre os reis, sobre a própria nação e tudo mais. Veja por que esses 4 profetas maiores são chamados de maiores, por causa do tempo e da intensidade do seu tempo profético, da sua atividade profética produtiva, Veja aqui, no versículo 1, só como uma parte aqui do sermão, dá para nós entendermos por que Isaías é considerado um dos 4 profetas maiores, sendo que há mais tempo de ofício e uma intensidade maior. Olha só, aqui quando Isaías foi chamado e Deus deu a primeira visão para ele, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Agora olha só, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 4 reis. Então o período de profecia do profeta Isaías foi um período muito longo. O ofício dele foi um ofício muito longo, que atravessou 4 reinados, Lembrando que os reis, o rei era de linhagem, Então tinha que morrer o rei, o filho mais velho assumir o reinado, Então ele passou por 4 gerações de reis,
Não é como assim, cada 4 anos a gente elege um presidente, né? Não isso. Às vezes o rei viveu muitos anos, outros viveram menos, mas ele passou por 4 gerações de reis. Então, um profeta que teve um período intenso, longo e intenso. E ele vai abordar a questão do pecado que Judá estava vivendo. A primeira coisa que ele fala aqui, de uma revolta injusta contra Deus. Veja aqui o verso 2. Ouve os céus e dá ouvido à terra. Então ele protesta, chamando Deus, o céu como testemunha, né? Ouve os céus. Vou profetizar porque quem vai falar é Deus. É isso que ele está falando. Então ele chama os céus como testemunha e as pessoas que estão na terra. Então ele fala, ouve os céus e ouve a terra. É isso que ele está chamando, né? Faz um protesto chamando Deus como uma testemunha aqui, tá? Ouve os céus e ouve a terra, porque o Senhor é quem fala, tá? E olha o que Deus fala através de Isaías, o profeta Isaías: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ou seja, ele fala da rebelião que o pecado causou no coração do homem contra Deus. Então Deus, com todo amor, deu vida, criou filhos, engrandeceu. Veja o que Deus fez com Adão. Deus criou Adão, Deus deu vida, soprou vida a Adão e sujeitou toda a terra a Adão. Falou assim, olha, o solo, as árvores, os animais, você pode dar nome aos animais, os animais vão se submeter a você. As bestas feras do campo, leões, tigres, leopardos, ursos, eles vão se submeter a você. Então Deus, ele engrandeceu o homem, mas o homem, por causa do efeito do pecado, né, o homem se revoltou contra Deus, e esta rebelião do homem contra Deus vai ficar até o último dia. Então, alguns, o Senhor Deus vai salvando através de Cristo, outros obstinadamente vão rejeitar Cristo e vão continuar as suas vidas em rebelião contra Deus. Isso vai acontecer, né? E tem acontecido ao longo do tempo. E olha só o que ele compara aqui, irmãos, no verso 3. Até o animal conhece seu dono. Então o homem, o pecado fez um estrago tão grande no homem, que o homem se torna até mesmo inferior aos animais, no sentido de consciência, de reconhecimento. Porque olha só, olha o que ele menciona aqui. O boi, isso é Deus falando, né? Você veja que é até uma forma humilhante para o homem. O homem foi criado para que os animais se submetessem a ele. Agora ele fala que o homem está em rebelião contra mim. Eu engrandeci, mas ele está em rebelião contra mim, né? O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece o dono da sua manjedoura. O jumento sabe quem é que vai dar o alimento para ele, tá? Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O meu povo não entende que eu sou Deus sobre toda a carne. A palavra de Deus diz, eu sou Deus sobre toda a carne. Acaso há algo difícil para mim? E o povo não entende. Por que o povo não entende? Porque o homem está morto espiritualmente. Não só enfermo, mas morto. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, diz que Deus, Cristo, né, nos vivificou, falando para os salvos, né? Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, como todos nós estávamos outrora. Ele também se inclui nisso, vivendo segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo os desejos e vontades da carne, né? Nesses 3 fenômenos, nós estávamos mortos nisso, mas Ele nos deu vida. Não foi uma ação por merecimento nosso, uma atitude. Ele nos deu vida. Ele nos vivificou e de uma hora para outra nós conseguimos passar a entender coisas que nós não entendíamos. Nós não entendíamos. E Ele começou então a nos dar vida. Agora veja o que Ele fala aqui no verso 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Quer dizer, aquele que foi corrompido fica corrompendo outros, né? Filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel,
voltaram para trás, porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. E aqui então ele vai descrever o pecado, o que o pecado causou no homem. Veja aqui, verso 5, né? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Olha como Deus olha o estado de miséria em que o homem caiu por causa do pecado. Deus olha dessa maneira: eu fiz ele bom, eu fiz ele santo, eu engrandeci ele, eu fiz ele perfeito, mas ele caiu, e o pecado o fez se tornar rebelde contra mim, e o pecado o tornou enfermo. E ele vai dizer: toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. E ainda descreve, né, feridas e tudo mais. Então assim Deus vê o homem pecador. Então o Deus, ele vai entrar com socorro, e ele vai entrar com remédio, e ele vai entrar com cura. Mas antes ele fala: a sua enfermidade é essa. É como alguém que vai no hospital, e o médico faz os exames lá, e o médico vai dar o diagnóstico, né? Olha, sua enfermidade é essa, está com isso, está com aquilo, está com aquilo. Neste caso aqui, Deus está falando do homem morto. Toda a cabeça, todo o coração, desde a planta do pé, não há nada bom, não há nada são nessa pessoa, né? Então o que nós vamos entender aqui? Nós vamos entender que o pecado, ele causou isso. Veja o que o pecado fala, que toda a cabeça está ruim, né? O pecado, ele perverteu o intelecto do ser humano, e o ser humano ficou como a terra, quando Deus criou a terra, lá em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, verso 2. Veja aqui, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O pecado, ele corrompeu tanto o intelecto do homem, a forma do homem pensar, as coisas que o homem imagina, os seus projetos, os seus planos, aquilo que o homem fundamenta o seu pensamento. O pecado corrompeu tanto isso, que tornou o homem vazio das coisas que realmente importam, das coisas que realmente vão frutificar, das coisas que realmente vão trazer paz, segurança, proteção, a prosperidade de Deus, que não é propriamente ter mansões e carrões, mas é ter uma vida feliz, boa, com a sua família, agradável, em paz, né? Não lhe faltando alimento sobre a mesa para dar para os seus filhos. Essa prosperidade que Deus dá para o homem, né? Claro que pode enriquecer também, desde que seja de forma lícita, né? Pode enriquecer também, Deus pode abençoar, não tem problema nenhum. Mas essa é a prosperidade de Deus. Então, quando o pecado corrompeu o intelecto do homem, o homem tornou-se vazio, como era a terra antes no começo da criação. Precisa ser reformado, precisa ser criado outras coisas aqui. A terra não podia ficar só daquele jeito. Era necessário outras coisas. O homem, ele ficou vazio e cheio de trevas. Ele ficou vazio do bem e cheio de trevas. Quando o homem caiu, ele ficou inclinado para o mal. O homem, ele pode fazer o mal pela sua própria escolha, mas ele não pode fazer o bem pela sua própria escolha. Todo bem procede de Deus. Todo bem procede de Deus. Então, o homem, ele se tornou um ser altamente pecaminoso, né? E vazio e vivendo em trevas. Jesus é a luz dos homens, mas os homens rejeitaram a luz e preferiram as trevas. Tornou-se vazio e sem forma. Tornou-se vazio e sem forma. Não há forma de santidade nele. E vazio do Espírito Santo, que ilumina, ensina e consola. Então o pecado, ele perverteu o intelecto, deixando o homem em trevas. Nós vemos aqui o próprio livro de Isaías, capítulo 5, verso 20 e verso 21. Ai dos que chamam
ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Quando diz essa expressão ai, essa é uma expressão de uma ameaça. Algo ruim vai acontecer. Ai disso, ai dessa pessoa que faz isso, né? Algo ruim vai acontecer. Então quando ele fala, ai daquele que ao mal chama bem, e ao bem chama mal. Pessoas que defendem aborto, por exemplo. Não estou querendo interferir em questões políticas, nem ideologia. Estou falando de vida, da vida que Deus criou. Pessoas que defendem o aborto e falam que isso é bom. A palavra de Deus diz, ai dos que ao mal chamam bem. E ai dos que ao bem chamam mal. Ah, não vou na igreja não vou seguir a Deus não. Isso aqui, seguir a Deus e ir na igreja é bom. Foi assim que Deus determinou. Ser obediente a Deus é bom. E o homem ele ficou tão vazio e em tantas trevas que ele ficou sábio aos seus próprios olhos. E ele segue o seu próprio conselho, como diz aqui no verso 21. Porque ele ficou vazio e cheio de trevas. Então ele não consegue por si só achar o bem. Ele sabe onde está o mal e ele sabe fazer o mal. E ele faz o mal naturalmente. E ele acha que o mal é bem. Ele está fazendo bem. Fazendo mal, ele acha que ele está fazendo bem. Mas a palavra de Deus diz, ai daqueles que estão trocando esses valores. Vocês estão em trevas. O que vocês precisam é luz. Para que vocês possam achar o bem. O remédio para isso, a correção de Deus, para esse intelecto corrompido do homem, está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Vamos ali dar uma olhadinha. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Note que grande diferença é para aqueles homens, a diferença com os homens que estão em trevas, achando que o mal é bom, inclinado para o mal, achando que estão fazendo bem, e olha a diferença para aquele que foi pela misericórdia de Deus salvo. Hoje nós temos a mente de Cristo, ou seja, o verbo, a palavra, que encarnou e que revelada nos traz então esta condição de nos trazer luz, né? Cristo é a luz do mundo. Quem está com Cristo não anda em trevas. Então a correção de Deus para o intelecto pervertido pelo pecado é ter a mente de Cristo, que é nada mais nada menos do que conhecer perfeitamente essa doutrina, como Ele revelou nas Escrituras. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo nos ilumine para entender essa palavra revelada, que nós tenhamos essa mente de Cristo, né? Para que possamos entender a palavra revelada. Mas o pecado, ele não perverteu só o intelecto. O pecado, ele corrompeu o coração do homem. Ele corrompeu o coração do homem de tal forma que o coração ficou desesperadamente corrupto. Nós vimos aqui em Jeremias capítulo 17, verso 9. Olha só. Jeremias capítulo 17, verso 9. Aqui vai dizer: enganoso, irmãos, é um versículo muito conhecido, muito, extremamente conhecido. Mas ele precisa de uma atenção muito grande aqui. Nós precisamos entender isso. Porque as pessoas falam assim, olha, eu senti no coração. Ah, eu faço o que eu sinto no coração. Eu faço o que eu acho certo. O homem, ele está perdido, achando que ele próprio é salvo. E ele está vivendo segundo o seu próprio conselho. O conselho do seu próprio coração. Mas olha o que a palavra de Deus fala sobre o coração do homem. Isaías 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mais do que tudo. O que existe de mais enganoso é o coração do homem. Olha que isso é uma tragédia, né, irmão? Se você pensar, olha o que o pecado fez. Ou seja, o que a gente sente, o que a gente acha que é certo, o que a gente quer fazer, o que a gente deseja, se provém do nosso coração, ele é extremamente enganoso. E Cristo, ele vai falar ali no seu ministério terreno, que do coração do homem procedem os maus desígnios. O homem gosta de acusar Satanás, né? Ele comete o mal, ele fala, não, foi Satanás, o diabo, isso aqui, né? Não, irmãos.
A responsabilidade é humana. Quem é cruel é o homem e a mulher. Quem faz o mal é o homem e a mulher. Quem fala o que não devia, quem faz o que não devia é o homem e a mulher. Se tem influência espiritual, sim, tem influência espiritual, mas a responsabilidade é humana. E aqui então, olha só, é enganoso o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Aí vem a pergunta: quem o conhecerá? O homem não conhece o seu próprio coração. E se ele for levado pelo seu próprio coração, ele vai ser enganado pelo seu próprio coração, achando que o mal é bem. E aí ele vai cair na ameaça de Deus: ai dos que acham que o mal é bem. Entende a questão do raciocínio? Então o coração, ele é enganoso. O homem está em trevas e vive segundo o seu próprio conselho, se achando sábio. Ele desprezou Deus, ele desprezou o conselho de Deus, ele está vivendo em rebelião contra Deus, vivendo segundo o seu próprio conselho. Mas olha o que Deus fala aqui em Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, todo homem é indesculpável diante de Deus. Então, nós vemos que o pecado ele corrompeu o intelecto, mas ele corrompeu o coração também. Mas Deus, no seu infinito amor, assim como Deus ele traz a correção para o intelecto corrompido do homem, que é instalando a mente de Cristo na mente do homem, para que o homem não viva mais com o seu intelecto corrompido. Ainda está corrompido, mas temos a mente de Cristo e sabemos discernir o mal do bem, né? Quando a Bíblia fala ser santo, santo é separação, né? É separar o mal do bem. Isso que é santidade. Ah, isso aqui é mal, então não quero. Isso aqui é bem, então isso aqui eu quero. Isso aqui é mal, então não quero. Fazer essa separação é nesse ponto que é ser santo. Então as pessoas pensam que é ficar andando de branco, ficar, né? Fazendo meditações. Não, ser santo é uma conduta, é saber separar o mal do bem. Então o que é mal, eu sei que é mal, eu não vou fazer, né? Mas eu preciso ter a mente de Cristo para saber o que realmente é mal, para o meu coração enganoso não me enganar, né? A correção para o pecado que corrompeu o intelecto é a mente de Cristo. Aqui o pecado corrompeu o coração do homem também e o tornou desesperadamente corrupto e enganoso. A correção está em Ezequiel 36, embora o Novo Testamento também diga isso, né? Mas vamos ver aqui, Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós. Aqui é uma referência ao batismo, ao selo, né? Do sacramento, quando a pessoa ela entra no corpo de Cristo, tá? Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O coração renovado de carne, como Deus fez no Adão, no período antes da queda. O objetivo de Deus aqui é restaurar o homem, restaurar a imagem e semelhança de Deus no homem, conforme ele havia criado. E isso ele faz através de Cristo. Então ele vai aspergir água para purificar, né? A água ela vai simbolizar a limpeza, a purificação. A palavra de Deus ela é como água regeneradora, que vai nos limpando, nos purificando de dentro para fora. E é por isso que os mandamentos de Cristo não são penosos. Porque se nós pegarmos a pessoa no auge do pecado, vamos dizer, e falar para ela se torne santo, né? Ela não vai conseguir. Mas se a pessoa ficar com o tempo estudando a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, ela começa sendo purificada de dentro para fora, e chega um ponto que ela mesma não quer mais aquilo que é errado, porque ela começa. Então não é penoso isso, né? Ela só precisa se dedicar a aprender e deixar a palavra ir transformando ela, né? De dentro para fora. Então o pecado ele corrompeu, perverteu o intelecto, corrompeu e perverteu o coração, corrompeu e perverteu a vontade do homem. O homem não se importa mais em trair a Deus. O homem ele não tem o menor peso na consciência, nem remorso ele tem de trair a Deus, de abandonar a Deus, de não cultuar a Deus, de não dar ouvidos aos conselhos de Deus. O homem ele está com a sua consciência totalmente cauterizada. O homem, quando eu falo homem, né, a sociedade no geral, no mundo inteiro,
ele está caminhando a passos largos por uma condenação terrível, terrível, porque o pecado será condenado sem misericórdia. Cristo veio buscar e salvar o perdido, isso é misericórdia. Enquanto nós respiramos, nós estamos aqui a qualquer momento podendo ser alcançados pela misericórdia de Deus, nos submetermos pela misericórdia de Deus. Depois que nós morrermos, cada um vai ser julgado pelo seu proceder, e isso será sem misericórdia. Não haverá mais misericórdia, não vai haver mais espaço para clamor, não vai haver mais arrependimento. Vai ser o julgamento: olha, você fez isso, não tem os méritos de Cristo aqui, então estará condenado, né? Então, o homem, a vontade do homem foi corrompida, então o homem não se importa em trair Deus. Muitos se entregam para obter qualquer tipo de benefícios. Quero convidar os irmãos aqui a leitura no livro do Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, verso 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens, está cheio de maldade. Nele há desvários enquanto vivem, depois rumo aos mortos. E como ele fala mortos aqui, não é simplesmente o corpo morrer e ficar na sepultura. Ele está falando de viver na segunda morte, que é a separação total de Deus. Então ele fala que quando a vontade do homem foi corrompida, o coração dele se encheu de maldade, e tudo que ele tem é desvarios, é devaneios. Né? O homem vai agindo conforme a sua imaginação, mas a sua imaginação está inflamada pelo pecado. Né? Então, enquanto ele vive, ele vai vivendo dessa forma. Depois, rumo aos mortos. Não haverá mais uma segunda oportunidade. Né? A palavra de Deus diz lá no livro aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, ao homem é dado morrer apenas uma vez. Depois disso, o juízo. Né? Então, mas Deus é tão misericordioso que nós temos um tempo de vida que nós não sabemos quanto é, né? Para que nós possamos nos arrepender, entender essas coisas. Né? Então, o homem, ele vive em desvarios, devaneios, ilusões, porque passa a vida cometendo esses desvarios. Ele não percebe que está indo rumo ao caminho dos mortos. E isso porque a vontade dele está corrompida e leva a servir a outros deuses e não o Deus verdadeiro. Tem pessoas que falam: não, mas eu não me ajoelho diante de nada. Não, mas se você segue a sua própria vontade e não a vontade de Deus, você mesmo é seu próprio Deus. Você está seguindo outro Deus e não o Deus verdadeiro. Né? A correção para isso está aqui no livro do profeta Jeremias, irmãos, capítulo 44, versos 15 e 16. Jeremias 44, versos 15 e 16. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em pátrios, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Nós não vamos te obedecer. Eu vou resumir isso aqui. Elas adoravam a rainha do céu e escutaram a pregação do profeta Jeremias, que profetizava contra o cativeiro babilônico. E elas falavam assim: não, suas palavras são muito duras, fala de cativeiro, de prisão, de consequência de pecado. Nós não queremos isso. A rainha do céu nos dá bens, ela abençoa a nossa plantação, né? O que é falado ali no culto da rainha dos céus, nós gostamos. Então, nós não ouviremos a ti. Então, o homem, obstinadamente, então, ele é seletivo. Enquanto Deus, existe uma possibilidade de benefícios, o homem fala assim: então, vou ficar com Deus. Quando Deus mostra consequências desastrosas de pecado, fala: mas eu não quero isso. Então, eu prefiro outra coisa que me traga algum tipo de benefício e que aplaque a minha consciência, né? Então,
elas falaram abertamente a Jeremias, né? Então, a correção para isso, né? Deixa eu passar um pouquinho, porque eu me prolonguei um pouco, eu acho. Então, vamos lá. João, capítulo 6, versos 38 e 39. Se puderem abrir, João, capítulo 6, versos 38 e 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então o homem, ele pode ser corrigido trocando a sua própria vontade pela vontade de Cristo, que é salvá-lo, né? E Romanos 12:2 diz que a gente faz isso mudando, né? Renovando a nossa mente. Isso é a conversão, tá? E finalmente, irmãos, o pecado ele corrompeu os afetos do homem, né? Para nós terminarmos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 4, falando da corrupção dos homens dos últimos dias. Traidor, está falando outras, né? Outras questões também, mas eu vou passar no verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, o pecado, ele corrompeu, além de corromper o intelecto, além de corromper o coração, além de corromper a vontade do homem, ele corrompeu o afeto do homem. Então, o homem tem mais amizade para os seus próprios interesses, para o mundo, para o mal, do que amizade com Deus. Então, o afeto do homem também foi corrompido, né? E a solução para isso, né? Aqui na própria Evangelho de João, que lemos há pouco, né? Capítulo 15, versos 15 e 16. João 15, versos 15 e 16. Já não vos chamo servos, porque o servo, aqui é o próprio Cristo falando, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então veja que o afeto também foi corrompido. O homem então não sente amizade por Deus. Ele é mais amigo dos prazeres, é mais amigo da sua própria carne, mais amigo do mundo, do que amigo de Deus. Mas Cristo, ele vem e fala assim, olha, eu vou ser seu amigo, né? Ele poderia ser um Deus, juiz, opressor, e teria direito disso. E não estaria errado, ele estaria certo, pertenceria a todas as coisas. Mas ele fala, não, eu vou ser seu amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, tá? Mas eu vou ser seu amigo, e eu vou te ensinar todas as coisas que o meu pai me falou. Olha só, pela afetividade do amor, da amizade para com cada um de nós, para que vocês não vivam mais em rebelião contra Deus. Então eu sou teu amigo, eu vou ser sincero com você, vou te alertar de consequências e vou te mostrar o caminho certo. É assim que a gente faz com um amigo, né? Quando você vê que um amigo vai entrar numa fria, aí você, por exemplo, dá um toque, né? Você dá um toque, você avisa ele, assim? Quando você tem uma amizade sincera por alguém, você avisa, né? E você ajuda ele de alguma forma, você ensina o que você sabe para ele, né? E se ele for teu amigo verdadeiro, ele faz a mesma coisa com você. E é assim que Cristo, então, faz. Então, irmãos, o pecado, ele corrompeu o intelecto, corrompeu o coração, corrompeu a vontade do homem, corrompeu o afeto, a afetividade do homem, né? Deus, ele apresenta as 4 soluções que nós falamos aqui. Nós podemos amar mais a Deus do que a nós mesmos. E nós podemos amar mais os outros do que a nós mesmos. Mas antes de terminar, eu quero deixar uma advertência. É filosofia mundana e antibíblica que provém da rebelião contra Deus, o que estão ensinando aí que você deve amar mais a si mesmo do que ao outro. Isso é exatamente o contrário do que a Bíblia fala.
E isso vai gerar individualismo e pessoas infelizes. Porque a pessoa ela vai querer ser satisfeita em tudo. Ah, eu tenho que me amar mais. Então, quando um filho não faz o que eu quero, ela tem que amar mais a mim do que o meu filho. Quando a minha esposa não faz o que eu quero, ela tem que amar mais a mim do que a minha esposa. Isso vai gerar individualismo e pessoas frustradas e tristes. Nós devemos amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E não amar mais a nós, né? Do que amar a Deus e não amar mais a nós do que amar ao próximo, tá? Essa é uma filosofia que infelizmente está corrompendo muitas pessoas, né? Eu vejo nas redes sociais, principalmente meninas, muitas falando isso, né? E chega a me dar uma tristeza profunda, porque vai colher solidão, vai colher, porque quem vai satisfazer uma pessoa o tempo todo, 24 horas por dia? Então, se ela tem que se amar mais do que ela é o centro de tudo. Então vai ser difícil, né? Então as pessoas têm que se amarem mutuamente, tá? Então esse foi a consequência do pecado e Deus nos apresenta 4 soluções.